E aí, galerinha, gostaram ou não gostaram do vídeo? Ou dos vídeos, né? Foram dois vídeos. Um dos vídeos mostra ali a discriminação racial e o quanto de distância existe entre ser negro e ser branco, não só na sociedade brasileira, mas em várias sociedades do mundo, até mesmo em sociedades que a grande maioria das pessoas são negras, tá? E o segundo vídeo, né, utilizando crianças, pré-adolescentes e adolescentes, a gente vê algo sério, a discriminação de gênero, onde o homem, né, o sexo masculino tem mais vantagens, tem mais direitos, ou melhor, direitos garantidos, porque na verdade o direito é para todos, mas na prática as mulheres sempre está sempre ganhando ou, ou sendo discriminado, né? Ganhando menos ou sendo discriminada, tá? Melhor falando dessa forma. E aí, como eu disse a vocês no início, antes de começarmos os vídeos, que para entendermos e valorizarmos a diversidade, temos que entender o porquê existe a tal da discriminação. Quando eu falo de discriminação, tomando como modelo esses dois vídeos, né? Existe a discriminação racial, a discriminação de gênero, discriminação religiosa, discriminação política, de ideologia, discriminação social, econômica, enfim, há muitas formas de discriminar, tá, as pessoas, de ter preconceito para com as pessoas. E eu, como eu disse no início, o preconceito gera a intolerância. E a intolerância vai gerar sempre violência. E o que menos precisamos hoje em dia é de violência. O que precisamos hoje em dia é de paz, é de harmonia, é de união entre os povos, entre as pessoas. Por isso é importante nós entendermos que somos diversos. Pela natureza humana, já somos diversos. É uma característica humana. Então não precisamos de forma alguma lutar contra essa característica. Pelo contrário, temos que louvar a Deus, né? Agradecer a Deus e valorizar isso, o que é de mais lindo e bonito na humanidade. É a diversidade e respeitar essa diversidade. Tá certo? Então vamos começar falando sobre aquilo que é contra a diversidade, de acordo com o que vocês viram, né? Aí no vídeo. A aula de hoje, vamos falar sobre o que é discriminação. Aí eu pergunto: o que é discriminação? Como resolver esse problema? Porque é um problema, viu? Para toda a sociedade é um grande problema. Primeiro vamos entender o que é discriminar. Discriminar é tratar de modo desigual, com prejuízo para uma das partes. No caso dos dois vídeos, né? Quem levou prejuízo no primeiro vídeo foi as pessoas de raça negra, ou de cor negra, ou negro. E no outro vídeo, quem levou desvantagem, prejuízo, né, foi as pessoas do sexo feminino. E é também a incapacidade de aceitar o diferente, que muitas vezes passa a ser considerado inferior e até perigoso. O ser humano tem esse problema, viu? Tudo aquilo que ele não consegue entender ou não consegue controlar, ele então inferioriza ou diz que é perigoso. E também faz parte da natureza humana. E é também, infelizmente, é parte da nossa natureza discriminar e nos isolar de pessoas que nós consideramos inferiores ou perigosas. Às vezes nem é nada disso. Temos diversos exemplos, tanto na literatura como na história, desses casos. Vamos continuar.
Discriminar também é a recusa em reconhecer o outro como alguém que tem igual direito e a plena inclusão social. Eu entrar no mesmo ambiente de que aquela pessoa, jamais. Eu ser amigo daquela pessoa, nunca. Eu trabalhar do lado dela, do lado dele, nada. Aquela pessoa é inferior a mim, eu sou melhor do que ela, ou aquela pessoa é perigosa, ou aquela pessoa é problemática. Então criamos muitas justificativas, né, para não nos incluir ou incluir as pessoas no convívio social. E aí criamos barreiras, criamos é, distanciamentos, que precisamos resolver esse problema, porque quanto mais isso acontece, mais nos tornamos pessoas preconceituosas e intolerantes. E falar em preconceito, o que significa isso? Preconceito significa um juízo prévio. Preconceito é um juízo prévio desfavorável sobre um indivíduo ou grupo com base em crenças, valores, sentimentos negativos não refletidos e difundidos socialmente. Por exemplo, o Adolf Hitler, aquele nazista lá da Segunda Guerra Mundial, né? O chefe dos nazistas, com a sua teoria de que a raça ariana seria superior a todas as outras, foi responsável direto pela morte de milhões de judeus no Holocausto. E não só de judeus, homossexuais, ciganos, negros, tudo que ele considerava inferior à tal raça ariana. Isso é um preconceito. É você conceituar alguém ou alguma coisa sem conhecê-lo de verdade. Oh, como isso é perigoso e traz prejuízo para todo mundo. Vamos falar um pouquinho sobre intolerância religiosa. É um termo que descreve a atitude mental caracterizada pela falta de habilidade ou de vontade em reconhecer e em respeitar as diferenças ou crenças religiosas de terceiros, ou seja, de outras pessoas. Poderá ter origem nas próprias crenças religiosas de alguém ou ser motivada pela intolerância contra as crenças e as práticas religiosas de outras pessoas. A intolerância religiosa pode resultar em perseguição religiosa e ambas têm sido comuns através da história. A maioria dos grupos religiosos já passou por tal situação numa época ou em outra época. Já houve guerras entre muçulmanos e cristãos. Já houve guerra entre cristãos protestantes e cristãos católicos. Já houve guerra, né? E ainda há guerra entre cristãos e aqueles que são adeptos à religião de matrizes africanas, como o candomblé, o banda e outras mais. Então, a intolerância religiosa também é uma forma de discriminação. Você dizer que a sua religião é melhor do que a do outro, que você sabe mais do que o outro. Você pode até não aceitar a forma de que o outro creia, mas você precisa respeitar. Aceitar talvez não, mas respeitar sim. Respeitar como a pessoa pensa, como a pessoa é, como a pessoa age, aquilo que ela acredita é importante para ela. E se é importante para ela, nós temos que respeitá-lo, mesmo que nós não acreditemos. Se aprendemos o valor do que é respeito, muitos problemas seriam resolvidos ou nem mesmo aconteceria. Racismo, olha só. Vou dizer algo a vocês, viu? Ninguém nasce racista. As pessoas aprendem a ser racista. Né? Isso quem falou foi Nelson Mandela. Nelson Mandela falou, o ex-presidente da África do Sul, que por causa do apartheid, né, que era um movimento que apartava,
nesse país, a África do Sul, os negros dos brancos, e Mandela foi alguém que lutou em favor da igualdade racial, igualdade racial, e por conta disso ele foi preso mais de 20 anos, tá, em uma cadeia lá na África do Sul. E ele dizia isso. Assim como se aprende a ser racista, porque ninguém nasce racista, temos que aprender a não ser racista. Então a educação entra, né? Entra de uma maneira bastante importante para resolver esse problema aí. E o que é racismo? O racismo é o modo de pensar em que se dá grande importância à noção da existência de raças humanas distintas e superiores umas às outras, normalmente relacionada a características físicas hereditárias determinadas pelos traços de caráter e de inteligência. Há algum tempo atrás, né, alguns 200, 300 anos atrás, era considerado o negro uma raça inferior, né? E até mesmo era comparado como animais. Por isso veio a escravidão e as pessoas não se importavam em ter escravos. Mas, graças a Deus que as coisas foram mudando, né? Hoje ainda podemos dizer que o racismo é muito forte, mas a educação tem trabalhado nas pessoas para entender que essa prática não é somente ruim para a sociedade, mas é um crime, é uma prática criminosa. Você discriminar alguém pela cor da sua pele ou pela sua origem de nascença em algum país. Porque não existe racismo, não é só racismo contra os negros, mas racismo contra os índios, racismo contra os asiáticos, racismo, né, contra as pessoas que decidiram viver em um ambiente diferente. Então, quando nós discriminamos os seres humanos como raças distintas e dizemos que aquela raça é mais importante que outra, é o racismo. E nós temos que nos livrar disso também. Outra forma de discriminar, que é um crime, é a chamada homofobia, tá? Que é uma série de atitudes e sentimentos negativos com relação às lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e travestis. As definições referem-se à antipatia, ao desprezo dessas pessoas, ao preconceito, à aversão, ao medo irracional. A homofobia, ela é observada como um comportamento crítico e hostil, com base numa postura, né? Uma postura de que achar que ser hétero, né, é mais importante de que ser LGBTQI a mais. Precisamos respeitar as pessoas, por serem humanas. Isso deveria ser o critério de respeito, não pela escolha da sua crença ou pela orientação sexual de cada um. O importante a gente avaliar as pessoas é pelo seu caráter, é conhecer as pessoas, né, como elas são, se são pessoas honestas, bondosas, pessoas respeitosas, cumpridoras dos seus deveres. Então, isso que deveria ser o critério de decidirmos se aquela pessoa é boa ou é má. Não sua orientação sexual, não a sua crença religiosa, não a cor da sua pele. Tá? Existe uma palavra chamada patriarcalismo, e é isso que em nosso país dá origem à discriminação de gênero, a achar que o homem, né, o homem ele tem mais direito do que as mulheres. Então, essa atitude de discriminação chama-se patriarcalismo, ou seja, é os patriarcas, né? As mulheres estão sempre subalternas, debaixo da autoridade do homem. Uma das características da nossa sociedade ocidental é ser androcêntrica. Andro é homem em grego, e cêntrica é centro, é ter o homem como centro.
né, centrado na figura masculina. Os direitos, os deveres, as aspirações e os sentimentos das mulheres acham-se há tempos subordinados aos interesses dos homens, né, do patriarcado. Olha só que imagem é essa aqui. Isso reflete o que acontece na sociedade. As mulheres têm que se tornar como tapete, né, capacho, para que os homens pisem. Isso é totalmente inadequado e errado. E nós, homens, podemos sim continuarmos sendo masculinos, homens, enfim, e entender que temos os mesmos direitos que as mulheres devem ter. Ou melhor, as mulheres devem ter os mesmos direitos do que nós, certo? Quando nós agimos dessa forma que estamos vendo aqui, certo? É uma forma de patriarcalismo, é uma forma de colocar as mulheres de forma subalterna e achar que somos superiores porque temos uma força física, né, entre aspas, maior do que a das mulheres. E desprezamos a força, né, que a mulher tem de criatividade, a força de imaginação, a força de criadora, né? Então, a mulher, ela tem uma força que o homem precisa dela para poder prosseguir. E se não fossem as mulheres, com certeza nós não estaríamos aqui. Só podemos falar até mesmo, né, da nossa mãe, que é uma mulher que nos trouxe ao mundo. Então temos que agradecer a Deus pela essa mulher maravilhosa. E temos também, né, as mulheres em geral. Se formos pesquisar na história, todas as transformações, desde a época das cavernas, todas as transformações que houve no mundo, estava ali a presença das mulheres. Por isso elas são muito importantes para a nossa sociedade. Tá bom? Então, para que resolvamos o problema da discriminação, precisamos de algo chamado concórdia. Aí está a solução, né, de todos os problemas da discriminação, a concórdia. O que é a concórdia? É a paz compartilhada, construída pela ação comum para não deixar prevalecer a violência no convívio humano. É o repúdio à violência e a construção da paz, que exige o compromisso que precisam ser assumidos pela sociedade que se chama democrática. A nossa sociedade se chama democrática. Ou seja, nós entendemos que a maioria das pessoas da sociedade que deve, né, que deve realmente exercer a autoridade, as transformações. Então, democracia é você respeitar a opinião do povo ou da maioria do povo. Então, quando nós entendemos que a violência não leva a nada, então nós temos que criar juntos mecanismos, meios, leis, toda forma de instrumentos, né, para que possamos concordar. Concórdia é concordar. Nós encontrarmos o meio termo entre as religiões, encontrar o meio termo entre os direitos de gênero do homem e da mulher, encontrar o meio termo entre os direitos, né, da, das raças, que na verdade não deveria nem mesmo chamar de raças, porque todos nós somos seres humanos. Então, se existia uma raça, chamam de raça humana. A cor da pele não deveria ser uma forma de nos diferenciar para o mal, mas nos diferenciar para o bem, tá? Então, para que resolvamos o problema da discriminação e valorizemos a nossa diversidade, temos que aprender a concordar, a encontrar um meio termo. E esse meio termo e essa concórdia, né, isso deve gerar através do diálogo, da discussão, dos debates, da educação, do conhecer o outro, de entender o outro. Então, isso que é importante, tá? Olha só. Então, quais são essas concórdias?
que precisamos aplicar e o que elas vão trazer para nós como sociedade humana é a erradicação da pobreza e da miséria. A primeira concórdia. Segunda, é uma oferta de pleno emprego, porque todos possam ter emprego, ser digno, né, com o seu trabalho. Outra concórdia, todo mundo tem atendimento igual, não tem diferença em atendimento médico, né? Do hospital público tem menos aparelho, tem menos atenção, tem que ter um plano de saúde, tem que ter um hospital particular, e aí as pessoas que não têm recursos vão para hospitais públicos que muitas vezes estão lotados, médicos estressados, e muitas vezes não se cura as pessoas, ou nem se pode tratar as pessoas. Então, as concórdias têm que nos dar um meio para que todos tenham atendimento médico igual, segurança para todos, de igual modo, até mesmo aplicar mais na educação, para que a polícia, né, e isso é maravilhoso, a polícia trabalhe menos possível. Que quanto mais a polícia trabalha, isso quer dizer que a sociedade está em um caos, está em violência. Quanto menos a polícia trabalha, mais demonstra que a sociedade está em paz. Existem países no mundo que a polícia pouco trabalha, e isso é bom, não é ruim, porque mostra que a sociedade naqueles países ali estão evoluindo, tá? Crescendo, sendo educados. Então, a segurança para todos. E, por fim, lazer para toda a população. Que todos possam ter direito ao lazer de maneira pública, é, de maneira gratuita, né? E todos possam estar nos parques e possam estar brincando, se divertindo, e uma forma onde todos possam se descontrair, independente da religião, da cor da pele, do gênero, se é masculino, se é feminino, enfim, se é pobre, se é rico, que todos possam gozar do direito de ter o lazer com a família, né? E com os amigos. Então, isso é o que nós precisamos fazer como concórdia. Então, quanto mais fazemos isso, mais então iremos valorizar a diversidade, certo? Vou ficar por aqui. Na próxima aula, nós vamos corrigir a atividade xerocopiada, beleza? Quem não pegou ainda na secretaria, pegue a atividade xerocopiada que vamos corrigir na semana que vem. Tchau, tchau. Que Deus abençoe a todos.